Arro, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Aqui é o Amir Suryashanti trazendo a reflexão de hoje. Bom, estamos aí na lua de Libra, daqui a pouquinho, né? No momento que eu estou gravando aqui, teremos a lua cheia em Libra. Eu ainda vou gravar sobre ela, não consegui gravar ainda, porque eu não quero deixar para trás a lua em Virgem, né? Então, até ontem estávamos na lua em Virgem e vale a pena trazer uma reflexão também sobre essa lua, aproveitando que a sincronicidade trouxe, né, um assunto bem interessante que tem a ver com o tema da lua em Virgem. Então vamos lá, a Lua, já falei que ela representa as emoções, né? Ela representa tudo que é psicossomático, tem muito a ver com a Lua, porque quem já fez atendimento comigo sabe que eu trabalho com a linguagem do corpo, né, que vem da Cristina Cairo, trabalho com a doença como linguagem da alma, que vem do Rudyard Dalk, trabalho com a metafísica da saúde, que vem do Val Capelli e Gasparetto, e todas essas, né, essas linhas de conhecimento vão falar o quê? Que aquela doença que você tem, que somatizou no corpo, tem um fundo psicoemocional. Então, alguma coisa, né, alguma emoção, algum padrão de comportamento, uma crença que está por trás, né, que ajudou a criar aquela doença, aquele sintoma. Então, sempre que alguém faz um mapa comigo, eu mando uma ficha de avaliação, acho que quem já fez sabe, né, tem gente que até fala que chora respondendo aquela ficha, porque ela é profunda e ela é justamente para a pessoa refletir e para a gente ter muitos elementos para falar, né, porque eu não falo só do mapa, né, eu falo sobre o mapa e tudo que está na ficha e todas as outras, né, linhas que eu trabalho também. Então, essa coisa da emoção ela é muito forte. Então, a Lua representa esse lado emocional, ela representa, né, grande parte do nosso psicoemocional, né, que representa aí as somatizações, e Virgem é um signo muito ligado à cura, né, principalmente cura física, cura do corpo, porque Virgem é um signo do elemento terra. O elemento terra fala sobre o nosso lado corporal, né, sobre o nosso lado físico. E essa lua, ela fez oposição, né, nessa passagem da lua em Virgem, ela fez oposição a Mercúrio em Peixes e a Netuno em Peixes. Então, olha que interessante, galera, para a gente poder refletir aí. Né? Por quê? Porque Virgem e Peixes é um eixo, né, uma polaridade entre os dois, onde Virgem, como signo de terra, vai falar sobre as realidades terrenas e Peixes, como signo de água, vai falar sobre as realidades energéticas, emocionais, espirituais e assim por diante. Virgem Peixes é um eixo de cura. Né? Ele fala muito sobre cura, sobre o servir, sobre, né, curar doenças e assim por diante. Então essa oposição, né, da Lua a Mercúrio e a Netuno em Peixes trouxe uma reflexão muito interessante que eu quero compartilhar com vocês numa felicidade imensa. Por quê? Porque eu estou lendo o livro, apesar que já era de se esperar, né? Eu estou lendo o livro do Dr. Edmond Sabe Júnior, né? Então, para quem não conhece, ele é um médico que tinha programa na Rádio Mundial, não sei se ele tem mais. Então, eu já acompanho ele há anos, né? Sempre acompanhei, já mandei pergunta para ele, ele já respondeu, foi bem legal. E aí eu sempre venho acompanhando. Eu já tinha o livro dele, o Manual do Proprietário, que eu também vou mergulhando para saber sobre a saúde. Ou seja, Edmond Sabe Júnior, ele é um médico, ele é um cardiologista, e ele trabalha, né, ele fala sobre a medicina mesmo, só que ele tem uma visão holística da medicina. Ele tem uma visão mais aberta, mais abrangente, né, que eu julgo mais moderna, inclusive, né? Os médicos eles têm que se modernizar nesse sentido de ir para esse mundo, né, da energia, desse mundo do plano sutil. Então eu já tinha o livro dele, Manual do Proprietário, e estou lendo outro livro dele, que é sobre longevidade. E aí, hoje mesmo, lendo, né, o livro dele, eu me deparei com alguns trechos que eu falei, putz, é muito, muito legal, né, ver isso num livro escrito por um médico, né, que é alguém que está ali realmente dentro da medicina, que é alguém que, né, trabalha aí dentro do mundo da medicina tradicional hoje em dia, da medicina aceita, né, pelas pessoas, e ele falando isso é muito, muito interessante. Primeiro porque obviamente tem muito a ver com essa conexão de Virgem e Peixes, né, como a gente já comentou aqui no início, e talvez, assim, eu acredito que a maioria das pessoas que me ouvem aqui já tem uma mente muito aberta a tudo isso que a gente conversa sobre energia. Mas talvez te reforce mais essa abertura e também, porventura, alguém que você conheça que, né, não curte muito, acha que não tem nada a ver essa coisa de energia, pode, né, se surpreender com as reflexões desse médico. Eu separei uns trechos aqui para eu ler, então, como eu já tenho feito alguns áudios atrás, eu vou ler esse trecho para vocês. Então, olha só, galera, eu estou compartilhando, estou fazendo uma curadoria de um livro incrível, né, que provavelmente muitos não conheciam, que é o livro Longevidade, do Edmond Sabe Júnior, e eu ainda estou pegando um trecho ultra selecionado para a gente refletir. Se você acha bacana isso, lembre-se, a melhor coisa que você pode fazer é comentar, compartilhar, curtir, enfim, me ajudar a expandir essas mensagens, né? Espalhar para mais gente. Então, toda vez que você interage no Instagram, toda vez que você compartilha esses áudios com pessoas, avisa a pessoa sobre esse grupo, esse canal,
você está ajudando aí a realmente fazer com que essa mensagem se expanda. Então eu vou começar a ler aqui o trecho para vocês e vamos refletir juntos. Olha só. Cada pensamento tem uma frequência, que gera uma emoção, que atua no cérebro de formas diferentes, aumentando ou diminuindo a produção de neurotransmissores e hormônios, e estes exercem efeitos diretos em cada uma de suas células. Medicina, mente e corpo. Vou fazer uma vírgula para trazer a minha reflexão. Então, isso é aquela coisa que a gente fala, né? A mente cria, a mente afeta o corpo, não há dúvida disso. É muito fácil a gente entender, até pela própria medicina, pelo conhecimento da biologia da medicina. Quando você está com uma emoção de raiva, você vai fazer com que o seu corpo secrete, né, algumas substâncias ali físicas que vão atuar no seu corpo. Né, quando você está com medo, também essa emoção, esse sentimento do medo vai fazer com que você secrete alguns elementos químicos no seu corpo, na sua corrente sanguínea, e eles vão atuar. Então isso não é nenhuma novidade. Então vamos lá. Continuando, cada elemento químico ou átomo tem uma frequência, que forma moléculas que formam as diferentes células, cada uma com sua frequência. Essas células formam os órgãos, cada qual também com sua frequência própria. Cada órgão saudável tem sua frequência específica, e quando acometido por qualquer patologia, terá outra frequência relativa a essa doença. Olha que interessante isso. Então ele está falando muito do mundo das frequências, que a gente fala aí dentro da espiritualidade, dentro, né, desse mundo aí mais holístico, a gente fala muito sobre frequências, né? Então, inclusive, existe uma linha de cura maravilhosa que é a frequência dos sons, né? Que você pode usar diversas frequências aí, tem no YouTube, Spotify, você pode ter tigelas tibetanas, enfim. Mas a frequência do som que atua exatamente assim no nosso corpo. E inúmeras outras frequências, ou seja, cristais têm frequências, comida tem frequência, tudo tem frequência. Né? Então, e é aquela coisa da lei da atração também. Você vai atrair a frequência que tem uma equivalência com aquilo que você está vibrando. E aqui ele coloca do próprio órgão, né? Cada órgão tem a sua frequência. E se esse órgão está saudável, ele está vibrando numa frequência específica daquele órgão. A frequência de um fígado saudável, por exemplo. Quando esse fígado adoece, ele começa a vibrar na frequência de um fígado doente, é uma outra frequência diferente. Né? E claro que tem a ver com o padrão de pensamento e sentimento, como a gente já sabe há milhares de anos pela medicina tradicional chinesa. Mas vamos continuar aqui. Né? Por exemplo, um fígado cirrótico tem uma frequência diferente de um fígado que apresenta um pequeno depósito de gordura, esteatose. Cada tipo de tumor tem uma frequência respectiva, cada fungo, bactéria ou vírus tem suas respectivas frequências. E muita gente fica doido, né, quando fala que vírus tem frequência, que bactéria tem frequência, que, obviamente, se você estiver vibrando numa frequência que é equivalente, que tem uma ressonância, a ressonância a gente vê inclusive pelas notas musicais, é muito simples, né, se você toca uma nota musical, tem uma borboleta linda aqui comigo, nossa, é preta, branca e laranja, maravilhosa, pena que eu não vou poder filmar, vocês fiquem só com a descrição dela, ali, que está juntinho comigo aqui gravando esse áudio. Então sim, né, essa coisa da frequência existe nos vírus e existe em tudo. Né? E se você estiver vibrando numa frequência equivalente, a chance de atrair, de ter uma conexão, acaba sendo maior. Vamos continuar aqui. O médico e cientista americano Dr. Royal Raymond Rife, que em 1920, entre outras magníficas invenções, construiu o primeiro microscópio complexo capaz de ampliar objetos 60 mil vezes em relação ao seu tamanho normal, provou que cada ser vivo tem sua oscilação individual, frequência. Usando esse conhecimento e a lei da física que mostra que, quando se envia uma onda exatamente igual e invertida, o efeito final é a anulação de ambas, o Dr. Rife curou muitos casos de doenças degenerativas naquela época, até ser destruídos pelos conflitos de interesse. E esse ponto aqui é importantíssimo, porque sim, um médico, um cientista, que fazendo pesquisas descobriu coisas maravilhosas, coisas que realmente, né, vão contra o que os poderosos de hoje, né, o que quem está no poder quer. Então ele descobriu formas, e não só esse doutor não, tem inúmeros cientistas que têm descoberto um monte de coisa, e obviamente quando eles querem divulgar isso, eles são totalmente combatidos, né? E aí vem desde uma simples ridicularização, de falar que não tem nada a ver, que não funciona, que não é comprovado, até realmente tem gente que some, né? A pessoa desaparece e ninguém sabe por quê. Porque, né, foi contra interesses de poderosos hoje. Então ele coloca aqui, né, o Dr. Edmond Sabe Jr., que esse médico, ele criou esse mecanismo, né, essa forma de cura, curou muita gente
só que foi abafado, sumiu, provavelmente você nunca ouviu falar dele, ele não vai passar aí nos telejornais, ele não vai sair aí na grande mídia, porque não é de interesse de quem está no poder. Mas a gente aqui, né, a minha ideia realmente é fazer com que todo mundo amplie a mente, com que todo mundo tenha o controle, né, sobre a sua vida, sobre a sua saúde. Saiba que se você acreditar, se você quiser pensar assim, você vai ver que sim, tudo tem uma frequência, da forma que você vibra, né, você vai atrair coisas similares. E aí, principalmente falando num termo, uma visão mais psicossomática mesmo, mundo de peixes, frequência e espiritualidade, o mundo sutil, emoções, inconsciente. São palavras de peixes, palavras da casa 12, palavras de Netuno. Tudo isso que é, né, dizem aí inúmeras linhas de conhecimento que fala que a grande maioria, uns falam 99%, 95% e assim por diante, né, que é o grande vazio, é o grande inconsciente. Esse grande manancial, esse iceberg, né, a parte de baixo do iceberg, tem uma influência fortíssima com esse mundo terreno, esse mundo do elemento terra, que é o lado virginiano da casa 6, né, que vai manifestar aqui na matéria tudo aquilo que vem desse grande manancial espiritual. E aí, claro, quanto mais você puder ter contato através da mente consciente, eu estava ouvindo hoje um vídeo muito legal do Bruce Lipton, né? Falando sobre o Psyche, que é uma linha também de conhecimento bem legal que eu estou começando a estudar bastante. E fala justamente disso, né? É você alterar o seu inconsciente para que você possa ir alterando a sua realidade. Mas, obviamente, para alterar o inconsciente, você tem que trazer a consciência, e é o que o Jung falava, né? Que o trabalho que ele fez muito forte aí de psicologia analítica, com o mundo dos arquétipos e assim por diante, que a gente usa na astrologia, inclusive, né? Então, olha só, a astrologia está totalmente ligada a tudo isso que a gente está falando. Quando você faz uma magia astrológica, você pode, por exemplo, ir para o mundo de peixes, ir para o mundo de Netuno, ir para o mundo da casa 12, trabalhar esses atributos, que eu já falei alguns aqui, para que você influencie o mundo da casa 6 de Virgem, né, que é o mundo terreno. É isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Ainda hoje eu quero gravar para vocês aí sobre a lua cheia, uma lua cheia fortíssima nesse momento. Estou postando algumas coisas, estou tentando reformular a forma que eu uso o Instagram também. Espero que vocês gostem e me ajudem a crescer essa conta, porque o meu objetivo realmente é poder atingir cada vez mais pessoas. Ainda estou numa loucura aqui, né, no espaço, muita coisa para fazer, não dá para parar um minuto, mas quero cada vez mais ir voltando para poder gerar bastante conteúdo e compartilhar com vocês. Se você gostou desse áudio, lembra, a melhor coisa que você pode fazer para ajudar é realmente compartilhar, mandar para pessoas, tirar print, compartilhar lá no Instagram, enfim, fazer com que esse áudio chegue para mais pessoas. Porque se ele foi legal para você, pode ser legal para muitas outras pessoas. Vou ficando por aqui, muita gratidão, Namastê, Harion.